A Voz da Igreja. 9h16, o nosso quadro A Voz da Igreja de hoje, né? Estamos recebendo aqui 3 convidadas muito especiais, né? Vamos conhecer um pouquinho da vida missionária de 3 missionárias, né? Vão relatar um pouquinho da experiência delas aqui em nossa diocese, vão compartilhar aqui, né, a vida, a vocação delas nas terras de Roraima. Estou recebendo a irmã Elisa Pandiani. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Também aqui a irmã Maria da Silva Ferreira. Muito bom dia, irmã. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. E a irmã Leda Bota, né, que também, né, faz parte aqui que são missionárias da Consolata. Muito bom dia, irmã Leda. Muito bom dia a todos. Obrigada. É uma alegria recebê-las. E olha, a entrevista de vocês aqui encerrando, né, a nossa série de entrevista, né, neste mês missionário. Vamos fechar com chave de ouro aqui, conhecendo um pouquinho, né, da história, né, missionária das 3. Né? Então sejam muito bem-vindas aqui à nossa Rádio Monte Roraima. Uma alegria e uma honra recebê-las, as 3 irmãs missionárias da Consolata, aqui no nosso quadro A Voz da Igreja. E elas, né, que dedicam, né, sua vida, né, e missão aqui nas terras de Roraima. Nós vamos conhecer um pouquinho agora sobre o trabalho missionário, né, e também sobre um acontecimento extraordinário aí relacionado à cura milagrosa, né, de Sorino Yanomami e a recente canonização de José Alamano, que é fundador do Instituto Missionário. Irmã, vamos começar aqui com a irmã Elisa, né? Eu vou pedir para que ela se apresente um pouquinho aqui e conta aqui para a gente há quanto tempo a senhora está aqui na missão em Roraima. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu faz 10 anos, quando era nova, que cheguei aqui em Roraima, e depois, a segunda vez, 15 anos. Faz 25 anos. 25 anos de missão aqui nas terras de Roraima. E ao longo desse período, sempre trabalhou onde, irmã? Agora, eu fiquei os primeiros 10 anos na Diaconia São Bento. Aí encontrei verdadeiramente o Cristo crucificado, no sentido que aprendi, a primeira coisa que eu aprendi, como o povo me acolheu. Porque, sendo italiana, não falava português. Depois fui em Brasília para estudar um pouco português e a cultura portuguesa. Voltei na Diaconia São Bento, que agora não é mais diaconia, mas é paróquia São Jerônimo, né? Verdade. Mas quando eu cheguei, no 1985, agradeço a Deus que escolheu para mim esta terra, porque me abriu muito, como de maneira especial, porque eu deixei a minha terra, que tinha tudo, e aqui me encontrei sem nada, né? Com as minhas irmãs, com quem eu conhecia ninguém. Tinha a irmã Maria, que era portuguesa, irmã Amélia, que era colombiana, eu. E agradeço infinitamente a Deus de ter encontrado uma nova família. A coisa mais importante que posso dizer é a experiência muito bonita, como o povo me acolheu. Começamos tinha 5 comunidades e acabamos, quando nós fechamos no 95, com 16 comunidades. É uma experiência muito grande que eu fiz, seja da providência de Deus, porque descobri como o povo sem nada era feliz. O povo nos procurava. Tenho muita experiência também de como tínhamos pouco em casa, mas partilhávamos. E como Deus vinha ao nosso encontro. Se servia também das pessoas. Imagina uma senhora que no seu quintal dava bananas, trouxe para nós. Trazia sempre para nós, mas ela tinha muitos filhos, e nós dizíamos, não precisa dar para nós. Não, irmã, este é aquilo que nós plantamos e queremos partilhar com vocês. Também uma coisa muito bonita de como o povo tinha nada,
mas partilhava tudo. Uhum. Depois com as crianças, em maneira especial com a juventude. Na diaconia, naquele tempo, depois também quando a irmã Severa, que começaram a ver da igreja, e depois deixou para mim acabar, e também as outras irmãs, inventávamos muitas coisas. Uhum. Seja em nível de catequese, em nível de pastoral, em nível de encontrar-nos, os grupos de reflexão que nós fazíamos, também promovemos também a mulher como Sim. clube de mais, encontros de Bíblia, encontro de primeiro socorro, inventávamos as coisas. Também, Muitas atividades, muitas ações já foram realizadas, né, irmã, ao longo desses anos, né? A senhora, quando veio para o Brasil, já veio diretamente para Roraima ou passou por outras missões? Não, logo que me disseram agora Vai para o fazer Brasil? rir vocês, porque logo que a minha superiora me ligou e me disse, irmã Elisa, decidimos de te mandar no Quênia. Tá bom. O dia depois chamam a Roraima. Tá bom. Dizem que temos índios a Roraima. Mas eu olhei também no mapa onde estava Roraima e tinha uma montanha. Monte Roraima. Será que eu vou aqui? Vou morar no Monte Roraima? Estava até feliz porque eu moro mesmo no Lago de Como, né? E tinha muitas montanhas que frequentava com muita alegria. Sim, sim. E aí já veio diretamente para a missão de Roraima. Veio aqui e foi destinada logo para o bairro da Liberdade. Sim, coisa E também linda. outra atividade que eu não tinha dito às minhas congregações, que eu sabia também algo de administração, né? Porque trabalhei 6 anos em uma administração aziendal. E que a irmã Maria, que era a minha superiora, um dia me pediu, no fim do ano, de fazer uma conta. Eu fiz um balancete. Veio Fez a contabilidade lá? Sim. Veio a nossa superiora da regional, nós chamamos, seria provincial, e viu lá na baqueca este balancete e disse, mas quem é que fez isso? Sim. A Elisa sabe fazer isso? Logo me chamaram e me pediram de Pronto, também já teve que assumir uma outra função, né? Levava para frente 2 coisas. Ai, a coisa mais Deus. bonita, os grupos de reflexão. Ai, que bonito. Que todas as noites, cada uma de nós ia em um grupo. E depois, às 10 horas, nos encontrávamos. Todas contando essas experiências. Muito bonita. Também outra experiência bonita, a comunidade. Quando acontecia que estávamos tomando banho e faltava água, eu nunca experimentei. E dizia, minha nossa, tinha uma lamentação, né? E inventamos de dizer, vive, em italiano, vive perfeita Letícia, vive alegria. Você não queria compartilhar com o povo, agora também tu te coloca nesta situação. Quantas coisas lindas já foram vivenciadas por aqui nas terras de Roraima, na missão aqui em Roraima, né, irmã Elisa? Sim. Agora eu quero conhecer um pouquinho da história da irmã Maria da Silva Ferreira, né? A irmã é portuguesa, é isso, irmã? Sim, sou Vamos lá portuguesa. contar um pouquinho da sua história, né? Quando é que chegou aqui em Roraima? Conta um pouquinho da sua missão. Tá, eu cheguei aqui em 1980, dia 13 de março, em Manaus. Sim. Dia 14, aqui em Boa Vista. Fiquei uns 5 meses. Já aqui em veio Boa direto Vista. de Portugal para cá, para Vim direto. para Roraima. Ah, não. Eu passei pelos Estados Unidos. Certo. Sim, depois vim direto. Passei pelos Estados Unidos a visitar a minha família, que Sim. estava lá. E depois vim dos Estados Unidos para cá. Aí, no caminho, as minhas malas roubaram, ficaram por lá. Sim. Fiquei uns dias, uma semana sem roupa, sem nada. Já iniciou muito bem a missão, Já, não foi, já. irmã? Desapegada de tudo. Eu dizia que não queria muita coisa, me encheram as malas. Tá Eu disse vendo? assim, olha, e de fato, cheguei aqui com pouca coisa, Até sem malas. sem mala. Que Aí bom. fiquei aqui uns 5 meses, depois fui destinada a Manaus. Uhum. Eu, quando escutei falar, ainda estava em Portugal, quando escutei falar que
tinha sido aberta uma comunidade em Manaus e falavam lá é muito quente, é muito quente. Eu disse, meu Deus, nunca me mandes para lá porque eu não vou com tanto calor. E aí? E a FI foi a primeira. A primeira destinação foi essa. Aí eu chegando lá, ainda depois agradeci a Deus, porque era uma comunidade muito ativa, muito movimentada, muito com juventude, muitos jovens, adolescentes, tudo. Então, tinha muita vida. Uhum. Só que as crianças me diziam assim, olha como tu fala. É. Eu disse, meu Deus. E, de fato, um dos pontos, assim, um impacto grande foi a língua. A mesma adaptação, língua. no período de adaptação, que mais É. desafiador Me é desafiou, porque a é um fala, português diferente do meu. Uhum. E isso eu não queria, E as né? crianças perceberam e até E as comentaram. crianças comentavam e me diziam assim, meu Deus, olha como eu falo. Ai, não, tem que falar diferente, mas eu não consigo. Mas um dia eu sei que estava, fui repousar, fui descansar um pouco na casa de umas irmãs lá em Manaus. E eu lembro assim que depois do almoço fui repousar um pouco. Uhum. E eu senti assim lá no profundo, porque isso era uma preocupação minha também, como aí eu senti uma coisa lá dentro de Maria, eu não te peço se tu falas bem o português do teu jeito ou do outro, mas te peço se tu amas este povo. Aí aquilo sim, que me deu uma coisa assim, vou começar a falar mesmo como brasileiro e vou mudar a minha estrutura mental, né? E aí realmente eu senti assim essa força. E depois, quando eu chego em casa, eu vou lá, onde é que olha a brasileirinha? Lá vem a brasileirinha. Ah, já estava toda à vontade em casa, já. E tem algumas pessoas que me dizem, mas o padre, o Dom Vantui, quando, depois de anos, né? Uhum. No 90, não sei o quê, que ele me diz assim, mas você é portuguesa? Sim, sou. Mas eu pensei que... Eu não pensava que fosse portuguesa. Eu disse, eita. Então estou Tô entrando falando muito bem aqui, não é? Aí depois eu fui para Manaus, fiquei 3 anos. Depois, quando se estruturou-se a diaconia São Bento, aí me chamaram para assumirmos a coordenação. As irmãs que foram e assumimos juntas a coordenação da diaconia. Uhum. E aí sim, aí começamos a aprender juntos, né? Tinha os padres que vinham, que iam lá celebrar tudo, nos ajudavam muito, nos incentivavam muito mesmo, mas a gente tinha que aprender também. E eu acho que o maior aprendizado e o melhor foi com o povo mesmo. Foi mesmo, Então, o povo, a gente ia vendo, a gente, como ela dizia, porque ficámos na mesma comunidade depois, era isso mesmo, esse estar no meio do povo, porque o povo, éramos ali inseridas naquele. E uma coisa, quando chegámos ali, não tínhamos a caixa de água. Não tinha caixa d'água. Não tinha outra coisa que a gente não queria. Telefone. O telefone. Uhum. Só que o telefone a gente assim, não dava, porque como éramos responsáveis da área ali da diaconia e precisávamos nos comunicar. Não tinha ônibus para lá. Então, às vezes a gente precisava, as pessoas precisavam, doentes precisavam, e a gente não tinha como se comunicar. Aí a gente pedimos que o telefone chegasse lá o mais depressa possível. Depois fomos para... E onde ficava a casa onde vocês... Ali onde é a igreja. A igreja São mesmo, Bento, ali São naquele, Bento. assim, tinha uma casa de madeira, Uhum. era pequena. Nesse período veio a senhora e quantas A irmã outras? era eu no começo, nos primeiros anos, porque do 33, Sim, do 83 a 85, era a irmã Amélia, a irmã Severa e eu. Uhum. Depois, no 85, chegou ela, Irmã a irmã Elisa. Severa depois foi transferida para Manaus e ficamos juntas até 89, quando eu fui destinada a Surumu,
fui para Surumu, mas ali fiquei poucos meses, mas ainda deu para visitar todas aquelas malocas da Serra. Ainda umas 20 malocas eu fui Então, visitar. é aí que começou o trabalho com as comunidades indígenas. Indígenas. Qual ano? No 89. 89. 89. Só que depois me deixaram ali pouco tempo, porque me destinaram ao Catrimani, Sim. com os Yanomami. E ali íamos mesmo abrir a comunidade. Era naquele ano, foi naquele ano de 1990, que fomos para lá, porque os padres já estavam lá, as irmãs já iam lá de vez em quando, substituir, ajudar na saúde. E naquele ano fomos abrir a comunidade lá. Então eu fiquei lá até 98. 98, sim. E acontece que ali a gente tinha, assim, a nossa presença era no meio deles, portanto foi primeiro que tudo, a saúde já tinha iniciado. Então começamos, já tinha iniciado também, mas se deu continuidade à alfabetização dos Yanomami. E ali era interessante, porque era todos, isso é aberto a todos, adultos, jovens, crianças, todos iam. Só que era todo um ritmo diferente, né? Porque um dia iam, outro dia iam caçar, iam pescar, então voltavam. Mas depois as mulheres também começaram. Ali a gente começou a ver que, vindo na escola da missão, ficava muito difícil para elas se concentrarem, porque as crianças brincavam lá fora. Depois choravam, depois brigavam. E elas ficavam lá todas preocupadas. Ou então os pequenos, que eles tinham ao colo, colocavam em cima da mesa, eles pegavam o caderno, tudo assim. O que é que vamos fazer? Vamos levar a alfabetização para a maloca. Ali foi criado um espaço em cada maloca, quando iniciou, né? E ali as crianças brincavam do jeito delas, com as suas ferramentas, os seus brinquedos próprios, né? Com faca e tudo, mas isso era já ali debaixo dos olhos das mães, que já sabiam como é que era o... Então aí começou assim a dar certo, sobretudo com as mulheres, porque os jovens vinham ainda lá na escola da missão. E depois dali voltei para Manaus, fiquei ainda 8 anos. Depois fui para Belém, fiquei 4 anos. Voltei para Manaus, fiquei 10, 11 anos ou 12. E agora estou aqui. Aí retornou. Depois eu no 22 voltei a Catrimani, fiquei 4 meses. Sim. E o ano passado também, fiquei 2 meses no Catrimani, na missão Catrimani. Agora estou aqui em Boa Vista, na rua Coronel Mota. Junto com as outras irmãs aqui, né, irmã? E, olha, conhecemos aqui já um pouquinho da história da irmã Elisa Pandiani e também da irmã Maria da Silva Ferreira. Vamos fazer uma pausa para o nosso apoio cultural e eu volto em seguida, conhecendo, é claro, um pouco da história da missão da irmã Leda Bota, já depois do nosso apoio cultural. E elas vão relatar aqui também, claro, né, falar do milagre do indígena Sorino e também da canonização do José Alamano, né, nesse último final de semana. Uma graça para todo o povo de Roraima, da Amazônia e do Brasil. Já estaremos de volta. Não saia da sintonia. O Manhã Viva volta já. Estamos de volta com o programa Manhã Viva. A voz da igreja. Seguindo aqui o nosso quadro A Voz da Igreja, né, finalizando a nossa série de entrevista deste mês missionário, hoje recebendo 3 missionárias, né, da Consolata. Já conversei aqui um pouquinho, já conhecemos a história da irmã Elisa Pandiani e também da irmã Maria da Silva Ferreira. E agora vamos conhecer, claro, a história da irmã Leda Bota, que também é italiana e essa sonhava em vir para o Brasil. Bom dia, irmã. Conta a sua história pra gente. Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, estou feliz da vida porque estamos no mês missionário e para nós isso é uma data especial. Pior ainda, piorou por saber que o nosso fundador foi declarado santo.
E tudo isso nos motiva a ver duas coisas, né? A missão e a santidade juntos. Sim. Então eu tive uma vocação que senti cedo, porque tudo ficava estreito para mim. A família, mesmo que eram numerosos, os irmãos, ao lugar onde eu estava, mas sentia assim, que eu deveria ir falar de Deus para um lugar onde que ninguém encontra Deus, porque ninguém fala dele. Uhum. Não podia ser um padre, porque nasci mulher, mas daí não tinha seminário para me preparar. Como é que eu vou falar as coisas de Deus, que eu também só tenho a catequese de quando nós éramos pequenos, mas tudo isso me incentivava a ver longe, tudo pensava, menos que o Brasil, nem sabia se existia no mapa naquela idade, né? Mas, enfim, me ajudava a respirar profundo se eu saísse de casa. Tive a minha possibilidade, depois do primário, de me formar um pouco em um lugar onde as irmãs missionárias da Consolata trabalhavam, em Turim. E lá eu não podia dizer nada, porque era costume. Como tinha muitas meninas de tantas situações, enfermeiras, que eram órfãos, eram depois de guerra cumprida, vamos dizer assim. Então, lá ninguém falava de vocações. O dia que eu entrei nesse lugar das missionárias em Turim, 12 jovens entraram, mas ninguém de nós disse que nós queríamos ser missionárias. Então, vivíamos fazendo tudo o que serve numa escola. Nós irmos na escola, fazer o magistério, e sempre sem dizer que tínhamos a vocação. Mas a coisa mais chique é que lá tinha as irmãs da Consolata. Então, a gente enxergava tudo, olhava tudo, fazia a prova se eu seria capaz de ser irmã, para se dizer, né? Uhum. Mas, então, chegou a minha vez de ser destinada. E me perguntaram se eu tinha medo do calor. Eu disse sim, eu sofro no calor, sim. Uhum. Ah, nós queríamos te mandar na África. Então, nada. Fiquei sem energias por ter respondido aquela palavra. Enfim, em lugar de ir para a África, eu fui destinada para Roraima. Uhum. Né? Então, o primeiro tempo, eu passei no sul do Brasil. Isso, quantos anos? Qual a sua idade nesse tempo, irmã? Naquele tempo, eram 27, 30 anos. 30 anos. Não, acho que eram 27 mesmo. Uhum. Porque, fazendo a conta com a escola, assim. Então, quando a senhora veio para o Brasil, tinha essa idade. Tinha essa idade. Aí foi para o sul, primeiramente. Eu fui no sul. Uhum. E ali eu fiquei um tempo em Rio do Oeste, perto de Horizontina. Uhum. Primeiro tempo, Rio do Oeste mesmo. E depois Horizontina, como escola. Lá tinha uma escola do pré até superiores. E quando as duas irmãs encarregadas iam para a faculdade, deixavam a gente de continuar a fazer assistência, atender. E a primeira coisa que me deram, diziam, vamos te deixar na portaria. E eu disse, eu pensei que era para abrir e fechar. Mas não era, não. É que lá tinha como a sala de atendimento geral de tudo. Professores, pais, mães, tudo o que precisava para dar resposta, para atender. Isso me formou muito, me deu um período para eu me formar. Sim. Com a língua e com tudo. Seria a preparação, né, para Acho que sim. a Mas próxima daí missão. era hora de ir nas férias. Me levaram, tive que viajar para a Itália. E lá me pediram de ficar, por favor, a substituir uma diretora de escola. Sim. Que tinha pouquíssimas possibilidades de enxergar, mas continuava a enxergar. E ninguém sabia, na França cada vez, para ver o professor especial, mas ela queria botar eu ser diretora naquela escola. Uhum. Esta irmã era tão craque, sabia tudo, disse, sim, escuta, eu vou dar aula, e você continua a fazer a diretora, por quê? Até eu saber tudo que tu sabes, fazer contato com dezenas de escolas, fazer iniciativas dos selos naquele tempo que era especial, o que não tinha naquela escola, e quanta comunicação. Aí eu vou envelhecer, tu vai superar ainda que eu vou.
assim foi que eu fui dando umas aulas, uns anos, né? E depois, pronto, veio a destinação de Roraima. E já estamos no 1988. Vim direto para cá, encontrei essas duas pessoas aqui, que estavam na igreja, fui destinada, depois de quase um mês, a morar onde ela morava, naquela casa que era toda de madeira. Sim. Fizemos tanta besteira que todas as brincadeiras não podemos dizê-las agora, porque... Deixa em off, né, irmã? Deixa aí fora do ar. Digo só uma. Entrou um carro de repente que perdeu, ou estava embriagado, ninguém sabe. Perdeu o controle. E freou. Tanto assim, antes da nossa casa de madeira, Quase eu estava na bate. janela olhando o que estava acontecendo. Foi um milagre, porque esse carro pegou mais o tronco de uma planta que tinha na frente Sim. e nós ficamos salvos, né? Sim. Mas o meu destino não era ficar ali com elas. Sim. Eu ia trabalhar no Buriti, no Buriti. bairro do Buriti. Então, ela era a única que tinha o carro, podia ir até nas periferias, porque Sim. estavam se formando todas aquelas comunidades dos imigrantes, né, do próprio Brasil. E eu ia de bicicleta. Então, Eita, todo irmã. mundo nas Se locomovia armas, de bicicleta. isso. E lá no Buriti que eu aprendi a fazer os milagres, aliás, Deus no nosso, né? Mas cada vez nós fazíamos arraiazinho de não sei quantas porcariazinhas lá, só para brincar, sortear. E aí nós ganhávamos um dinheirinho. Sim. E eu ia no pedreiro e dizia, escuta, já tenho tanto assim, quanto de cimento dá de comprar? Sim. Porque na frente dessa estrutura, já com muros e tudo bonita, tinha um açougueiro que jogava todo o resto de que não podia... era um fedor que a gente não pode dizer, mas nós pensamos, se nós vamos fazer a calçada fora, Sim. que já está tão bonito assim, tinha uma plantinha de dan, lá tinha nossas reuniões, assim, um parquezinho de madeira, era um chique, precisa fazer chique fora. Então, com aquela coisa mensal ali, nós dava de fazer um saco de cimento, e ele fazia um pedaço. Assim, a próxima, depois outro saco de cimento. Afinal, conseguimos rodear tudo e nos liberamos dessa infâmia, vamos dizer, agora não tem mais. Elas duas aqui me levaram Aquele mau outro dia a cheiro, contar, né, irmã? Mas para dizer, lá a gente enxergou tudo que era em comum com elas, a gente fazia. Isso que era específico. Certo. Né? Então, primeiro, a nossa atividade sempre foi encontros de catequese Perfeito. nas famílias, Sim. ou nós vivos, o grupo de reflexão, se ia nas casas, tudo era chique, e tudo era bonito, e, sobretudo, uma pertença à diocese insubstituível, porque se tinha uma coisa, todo o grupo ia para cá, tinha outra, Todo mundo ia as perseguições junto. do bispo, todo mundo, Era uma mesmo. solidariedade. Sim. Nós temos no corpo isso. Sentimos como se fosse a nossa casa e não tem como ser diferente. Continua por instinto, né? Sim. Então, esta experiência foi grande e depois que eu voltei da experiência, ela vi aqui, né? Já disse essa minha tempo que vivi e Belém. Depois daqui a senhora foi para eu outro. deixei atrás isso mesmo. Fui destinada a Mucajaí. Mucajaí. Então fez uma Mucajaí, experiência também em Mucajaí. E eu fui lá porque nós tínhamos uma casa em Mucajaí, né? Então, mas nós estávamos esperando o pároco novo. E o pároco novo já vem. E não Esperamos chegava. 8 anos que não vem. Depois de 8 anos, sempre quero escrever para ele uma carta de amor desse tipo, né? Sim. Porque sei que está... Mas nesses dias não consegui fazer essa ligação. Uhum. Essa situação ajudou Lá no Surumu, não era? Uhum. ajudou Perfeito. a abraçar um mundo diferente, a ser dinâmico, a fazer na igreja tudo que o padre faz, menos a consagração. Sim, então foram muitas Sim. experiências, né? Trabalho ativo mesmo na igreja, né, irmão? Sim. Pela falta mesmo de padres. Então, a missão, né, de vocês era muito forte mesmo, Sim. né?
aquela que marcou depois, ultimamente, foi a minha ida em Surumum. Sim. Então, lá é terra indígena e unificando muito as nossas atividades, né? Como grupo missionário. Lá teve assalto de noite, tinha alguém que não gostava de nós, porque os arrozeiros deviam pegar Muitas água, perseguições, todas aquelas né, irmã? histórias. Sim. E, sobretudo, a gente aprendeu a parte indígena, que tem mentalidades maravilhosas, Sim. né? Mas, como chefe de lá, dizia, olha, padre, eu não estudei, mas tu, a ele, ensina tudo. E isso fez, como para nós, uma missão, porque eu estava de lado, escutei essa palavra, entendi que era nossa. Pegar uma possibilidade de eles estudarem com os subsídios emprestados. Fui pedir para uma diretora aqui na escola de Boa Vista e ela me deixou falar. Digo, olha, eu gostaria, se não fosse possível, emprestar isso. Depois que acabou de falar, disse assim, eu vou não só te emprestar, nós vamos tentar de tratar bem os formulários mas quando ela falou, eu te dou tudo que tenho, te dou autoridade para promover ou reprovar, tudo esse material é vosso. E ela disse simplesmente que era uma filha das primeiras irmãs, né? Era uma diretora que conhecia, e por isso que ela era diretora da escola e tal. Lá fiquei o tempo mais forte, até eu chegar aqui em Boa Vista, como já falamos. Sim. Já falei, né? Já sim. Que história bonita, né? Conhecendo aqui um pouquinho da história da irmã Leda, né? Ela também aqui missionária da Consolata, já contou aqui como foi sua chegada ao Brasil, né? E todas as experiências que já teve aqui na nossa terra de Roraima. Olha, estamos aqui já nos encaminhando para uma parte muito importante da nossa entrevista, né? Que é, né, o reconhecimento da importância da presença dos missionários e missionárias da Consolata aqui no nosso estado, né, em Roraima, principalmente, né, agora com a canonização, né, do fundador, né, dos missionários e missionárias da Consolata, né, que foi a canonização do bem-aventurado José Alamano, que ocorreu no dia 20 de outubro, né, ou seja, nesse final de semana. E a presença de vocês aqui, como já falamos fora do ar, é um milagre sempre, um milagre vivo, né? Mas vamos falar do milagre que, né, concedeu, né, agora, né, ao bem-aventurado José Alamano a sua canonização. E as irmãs, né, vão contar um pouquinho, né, em resumo aqui, como foi, né, agora, né, ter, né, agora o seu fundador como canonizado, né, e contar a experiência, né, irmã Maria? Sim, o milagre já é conhecido. Se sabe que foi a onça que atacou, agrediu o indígena Sorino, lá na floresta, no coração da floresta, em Catrimani, e perto da missão onde os missionários e missionárias da Consolata trabalham. E depois que ele foi agredido, ele sozinho voltou para Maloca, e ali um cunhado foi chamar a irmã Felicita, que era a enfermeira que estava na missão. Sim. Que o socorreu, né, no que pôde, e depois se chamou um avião, um táxi aéreo, para trazê-lo para Boa Vista. Ali ela teve que enfrentar uma barra bem pesada, porque todos pensavam que ele ia morrer. E não queriam que ele morresse fora da floresta. Então ela teve que lutar um pouco contra essa ideia, essa atitude deles, essa decisão deles, e conseguiu conseguiu mandá-lo para Boa Vista no táxi aéreo. Só que eles ameaçaram ela, se ele morresse fora da floresta,
em Boa Vista ela seria flechada. Sim. Esté ficou nisto, ela se sentiu mal com isso, né? Também com medo, teve medo, mas as mulheres, naquela situação que eles viram que ela estava sendo em perigo, né? Sim. As mulheres cercaram-na para defendê-la, Protegê-la. né? Para protegê-la. Aí ele veio para Boa Vista, veio junto com um tuxaua, e aqui em Boa Vista tinha 2 irmãs que foram buscá-lo ao aeroporto, e logo ele foi operado. Uhum. E essa cirurgia demorou umas 4 horas Certo. lá no hospital. Ele foi para a UTI. Depois que ele saiu da UTI, então eu estava também aqui em Boa Vista nesses dias, e com uma outra irmã que é enfermeira também, mas essa irmã voltou para o Catrimani, voltou para a missão. Eu fiquei aqui com ele e eu passava o dia com ele e uma irmã, a irmã Lisa dele, passava a noite. Então daí a gente viu e experimentou que se realmente nós não tivéssemos acompanhado ele no hospital, ele teria morrido. Teria morrido. Porque uma manhã eu cheguei lá, ele estava sozinho no quarto, antes tinha 2 pessoas que tinham sido, já tinham saído, e cheguei lá e ele estava, porque ele só se alimentava com a sonda, né? Não comia, não bebia nada, só a sonda mesmo. Mas ele arrancava tudo, porque eu não estava habituado a isso. Sim. Se incomodava para ele, nunca Claro. tinha. Então ele arrancava tudo assim e tivemos que amarrá-lo ao leito. E quando cheguei lá, vi ele assim, amarrado, me cortou o coração vê-lo assim, daquele jeito, né? Uhum. E eu, assim, então vou desamarrá-lo. Desamarrei e virei ele para mim assim, mas o cheiro era insuportável, mau cheiro. Aí eu deixei ele lá e fui chamar a enfermeira para fazer o curativo. Ela, num primeiro momento, assim, domingo, menos enfermeiras, menos pessoal lá que atendesse. Mas depois ela assim, tá. Ela chegou, fez um bom curativo, uma boa lavagem. Lavou, curativo. Tá bom, então tranquilo ali. Mas só que eu ficava com medo, eu assim, preocupada. Disse, mas tem jeito, até perguntava para elas, para as enfermeiras, tem jeito de se recuperar? E ela assim, pode ter uma infecção generalizada, pronto, lá e a minha. Mas aí também tinha as pessoas que iam lá, que se aproximavam dele. Teve um senhor um dia que disse, irmã, ele vai morrer, não tem jeito, ele não vai escapar. Desta ele não vai escapar, não pode. Aí sim, que nesse momento eu intensifiquei a súplica ao Alamano. Eu sentia uma forte certeza, senti que ele não ia morrer, e eu disse, não vai morrer, disse para mim. Sim. Meu Senhor, não pode. E suplicava, Pai Fundador, olha pelo Sorino. E quantas lágrimas naquele hospital derramadas. Alguém me dizia, esse é trabalho da FUNAI. Eu respondi, se a FUNAI não faz, vamos ficar de braços cruzados. Sim. Aí senti aquela força interior e que o Alamano me repetia, coragem e avante, sabe? Aquela coragem e avante. Aí sim, assim, já tínhamos embarcado com o Sorino e nada deixar voltar atrás. Antes era uma força a mais para continuar firme e avançar para as águas mais profundas da fé e a certeza de que o milagre, pela intercessão do Alamano, ele iria acontecer. Melhor, já estava acontecendo. Já estava acontecendo, desde né, irmã? aquele primeiro momento que a onça o atacou. Sim. Depois, eu pedi para a irmã... Eu pedi assim, olha, aqui precisa alguém que se entenda mais de enfermagem do que eu. Então pedimos para a irmã enfermeira voltar para Boa Vista para cuidar dele. Certo. E eu voltei para a missão. Só que com ela veio a mãe do Sorino e a esposa. Quando ela chegou no hospital, a mãe do Sorino, ela deu tabaco para ele. Quando, neste gesto, ele começou a reagir. E as notícias que depois chegavam à missão, a partir daquele dia, era que o Sorino estava reagindo bem.
E após 3 meses do acontecido, precisamente no dia 8 de maio de 96, o Sorino retornou a Catrimane, são e salvo. São e salvo. E ainda hoje vive na sua comunidade indígena com vida normal. E esse é um milagre, né? E quem o viu até disse para ele, quando ele chegou, né, que disse, Sorino, quem te viu e quem te vê? E ele respondeu, Maria chorava. Sim, Maria viu, né? Tá muito bom aqui a irmã Maria contando aqui, né, uma das histórias mais tocantes, né, do indígena Sorino Yanomami, né, que foi, né, a cura atribuída à intercessão de José Alamano, e ela já relatou aquela que esteve diretamente, né, presente, né, em todo o momento ali da intercessão, das orações, do cuidado dele. Agora, neste último domingo, irmãs, né, nós assistimos, né, a canonização do fundador dos missionários e missionárias da Consolata, novo santo da nossa igreja. Como foi para vocês aí que seguem os ensinamentos e o legado dele? Como foi viver esse momento tão especial? Para a gente finalizar com o nosso bate-papo, eu quero aqui em resumo o que representou esse momento, a canonização e agora tê-lo, né? Podemos dizer São José Alamano, né? Para mim foi um momento de gratidão imensa, Uhum. porque confirmou o nosso carisma a gentes, ir no meio das pessoas mais vulneráveis. O nosso Deus fez um milagre mesmo no coração da Amazônia, porque ele não conhece Jesus, não conhece ainda Jesus, mas para nós, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver lá no meio dele, ele acho que é algo que confirma sempre mais que chegará um momento que também vamos anunciar Jesus. Irmã Leda, fala pra gente aqui um pouquinho, né? Como é que a senhora se sente também, né? Viver esse momento tão especial, né? Ter aqui um novo santo da nossa igreja e logo fundador, né? Da missão que vocês fazem parte. Primeiro, chocante uma coisa que eu não sei experimentar de forma diferente. Ele é fundador, nós somos todo chique, nosso fundador, mas santo é Santo. outra coisa. É outro nível, né, irmã Leda? Aí eu demorei, ainda não acabei. Ainda não caiu a ficha? Não é que acabei, é que porque a santidade, verdade, é que não tenho termômetro para medi-la, mas a igreja não faz uma coisa à toa, né? É séria e bonita. O milagre, ele permite, porque a igreja pede um sinal. Sim. É um sinal que pede para proclamar santo. Sim. É um milagre obtido por intercessão, para nossas orações. Quando aconteceu o fato do Sorino, Sim. era na novena, começava a novena. Por isso, todos nós rezávamos a mano. Sim. Todos rezávamos. Aí isso vem à tona agora, depois de 24 anos, 25. 28. Mas se nós rezamos, e foi verdadeiro. Agora, ele, que eu sabia que era o nosso fundador, quanto sacrifício, isso, ele inventou a missão porque ele queria ser missionário. Mas ele era fraco, ele foi como dizer, descartado 3 vezes, partiram seus amigos sacerdotes para as missões, mas ele ficou para trás. E aí o bispo daquele tempo botou ele a ser o pai de todos os outros missionários, e teve quase para morrer, e ele pediu, se eu sará, é porque devo fundar os missionários. Sim. E logo depois viemos nós. Ele não tinha nem vocação. O Papa disse, Pio X disse, tu não tem vocação, não tem problema não, eu te dou. Aí nascemos nós irmãs. Estou toda feliz da vida que nascemos pela igreja mesmo. Né? Em todo caso, o mês missionário, para mim é chique, porque desde a infância nós agora temos o nosso santo, né? Essa data de outubro. E não é que o Alamano é declarado bem nessa data. Bem no mês missionário. Bem no mês missionário. Ele que inventou essa data para que em toda a Itália tivesse quem reza para os missionários. Já pensou? A mesma data.
Então, estou muito Ele é o agradecida, padroeiro. muito feliz da vida, sim. Irmã Maria, a senhora aqui também, né? Qual o seu sentimento com relação aí à canonização, né, de José Alamanos, agora santo? Olha, eu me sinto imensamente grata a Deus e ao Alamano. Uhum. Deus nos escutou, nos deu o dom da fé e da compaixão. Curou o Surino e o Alamano é santo. Exatamente. E a graça também de todos nós, né? Que agora podemos também pedir a intercessão dele, É, né? Que é bom. um santo para ser imitado e para ser também, para interceder também por nós, né? Com certeza, né? Essa é a ideia. Eu quero aqui agradecer a participação das irmãs, né? Fechando aqui a nossa série de entrevistas neste mês missionário, claro. Fechando com chave de ouro, falando, né? De São José Alamano agora, né? Neste mês missionário. Todo mês missionário agora vamos celebrá-lo, né? Que coisa mais linda. E quero agradecer a participação da irmã Elisa Pandiani. Muito obrigada, né, por compartilhar aqui um pouco da sua vocação e missão aqui nas terras de Roraima. E volte outras vezes aqui no Manhã Viva, viu? Obrigada a você. Agradeço também aqui a irmã Maria da Silva Ferreira. Obrigada por compartilhar sua vida conosco e por trazer, né, tantos relatos lindos aí que fortalecem a nossa fé. Obrigada, também eu me sinto. Irmã Leda Bota, muito obrigada, né, por compartilhar, né, sua missão também conosco, seu entusiasmo, sua alegria. E volte outras vezes aqui no Manhã Viva. Muito obrigada, vai. Obrigada, viu? Muito bem, eu conversei aqui com as 3 irmãs missionárias aqui da Consolata, irmã Elisa Pandiana, irmã Maria da Silva Ferreira, irmã Leda Bota. Elas são missionárias da Consolata. Muita gente mandou aqui mensagem, né? Aqui agradecendo, né? E reconhecendo o trabalho dos missionários e das missionárias da Consolata. Agradeço aqui a participação da Ana Paula, mandou até um registro dela ainda muito pequena, junto aqui com a irmã Elisa, né? Um registro bonito. Participação da dona Bertolina, Geilson. Vamos colocar aqui rapidinho, só para a gente finalizar aqui nossa conversa. Bom dia, Rejane. Bertu. Bom dia, turma aí da nossa família Monte Roraima. Bom dia. Pois é, estou alegre, vendo pelo menos a voz da irmã Elisa, quando nós se vê, nós se recorda, Eita. porque foi a nossa primeira missionária. Tá vendo, irmã? Foi assim que começou a comunidade do Tancredo. Eu estava recém-acidentada. Ela chegou em 85, eu fui acidentada em 86. Mas aí ela já começou lá com a mamãe, lá fazendo a comunidade do Tancredo. Eu sou cimentinha daquela comunidade. Aí nós começava junto, eu quase não podia caminhar. E aí ela lá, mais a mamãe, fazendo, acontecendo. Aí as meninas chamavam, vai ter missa hoje? A Padra vem, chamava, era a Padra. A Padra. Aí a irmã Elisa, aí uma vez na minha vida, me espelhei nela em comunidade. Que linda. Em ser missionária e me espelhei na irmã Elisa, tá bom? Tá Um abraço para a irmã Bertolina. Maria, não sei qual outra irmã que está aí Irmã também, Leda. conheço, mas esqueci o nome. Sim. Então um abraço para todo mundo, tá bom? Valeu, dona Bertolina. Tá, tchau. Que linda. Olha, temos só mais uma fala aqui. O Mariano, lá de Bonfim, não é? Colocou aqui um recadinho. Olha, eu posso estar enganado, mas morei com o vovô de 82 até 90, ali no Buriti, onde é aquele mercado grande. Ali não tinha nada nesse tempo, mas ele lembra de passar em frente, passar uma freira de bicicleta. Eu deduzo que seja a irmã Leda. Quase E que a eu desconfio. olha aqui, olha, e a molecada e eu no meio mexia com ela pedindo bênção e correndo atrás. Tá perguntando se era a senhora, irmã Leda. Quase posso jurar que era. Muito obrigada, sim, é isso Ai, mesmo. que coisa linda. E olha, só para fechar esse nosso momento aqui, para mostrar o quanto, né, a missão de vocês faz parte da história de Roraima e na vida de tanta gente aqui que acompanha a nossa programação. Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada Bom para dia. todos. Deus abençoe. 10h09. Faremos uma pausa para o nosso apoio cultural. Já já estaremos de volta. Não saia da sintonia. O Manhã Viva volta já.